Eu queria, em primeiro lugar, rapidamente, saudar a eleição do Alexandre Moraes, doutor Alexandre Moraes, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, a indicação dele, como a confirmação da sua indicação no plenário, agora há pouco. Eu acho que o jurista Alexandre Moraes tem todas as condições para cumprir com aquilo que determina a Constituição, o papel de ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Tenho muita confiança de que ele vai ser um juiz do Supremo Tribunal Federal de referência, aquilo que ele já é, inclusive, do ponto de vista dos textos que produziu na interpretação da Constituição do país. Mas, como em outras oportunidades, senhor presidente, eu venho para a tribuna nesse momento para reafirmar aquilo que a gente já observa aqui e acolá quanto a sinais de estabilização e recuperação da economia brasileira. São sinais tímidos, mas são sinais que vão na direção contrária àquilo que recebemos de herança maldita daquele governo que foi apiado do poder há 8 meses atrás. Há notícias boas, inclusive, muito boas. A agricultura, que parcialmente é independente da demanda interna, porque ela é fortemente exportadora, terá neste ano uma safra 20% maior, o que é extraordinário, maior que a de 2016, porque significa 37 milhões de toneladas a mais e um ganho de produtividade extraordinário. Não houve um aumento de 20% na área plantada, houve um aumento de apenas 2%. O que cresceu foi a produtividade, a tecnologia. Tecnologia na qual desempenha um papel essencial uma entidade que, pela oportunidade, é bom dizer aqui, precisa ser preservada e precisa seguir o seu caminho de inovação, de pesquisa revolucionária em matéria de agricultura, que é o Embrapa. Muito importante, não só preservação, isso nem deve ser discutido, mas o constante aperfeiçoamento, aprimoramento de uma instituição que orgulha o Brasil, o Embrapa. O indicador de conjuntura industrial do IBGE já começa a apontar que houve um crescimento sazonal da indústria, pequeno ainda, mas expressivo, de 2%, na virada de dezembro, de dezembro com relação a novembro. Há um outro fator que são as cotações das nossas commodities. O minério de ferro, que estava em 41% em dezembro de 2015, nesse momento está em 41 dólares, agora está em 92 dólares a tonelada. As expectativas vão melhorando. A Bolsa tem sucessivamente batido recordes, não é? E hoje já está próxima a 69 mil pontos, saindo dos 39 mil no auge da crise. E a inflação, que é o pior tributo para os trabalhadores, para os aposentados, para os que têm benefício, para aqueles que recebem benefícios de prestação continuada, como a LOAS, que não vão acabar, ao contrário do que foi dito agora há pouco aqui, é impressionante. Nenhum compromisso com a verdade, por quem me antecedeu. A LOAS vai continuar, criada lá no governo interino do Itamar Franco, consolidada no governo Fernando Henrique Cardoso. Nada vai prejudicar esse benefício de prestação continuada. Mas, enfim, a inflação que prejudica tanto os trabalhadores, os que recebem benefícios, não é? Os aposentados, ela vem sofrendo golpes sucessivos ao longo desses 8 meses. Isso se deve muito, inclusive, ao que tem sido legislado, tanto no Senado, senhor presidente Dário, como pela Câmara, pelo Congresso Nacional, que tem inspirado confiança de que o Brasil realmente entrou num caminho de mudança para melhor, não é para pior.
no que nós estávamos era o precipício total. 2 meses e mais de governo Dilma, o Brasil estaria devastado, destruído. Mas o evitar esse desastre tem um custo enorme. Não é possível enfrentar ainda, como deveria ser, como é necessário, o desafio, por exemplo, do desemprego. Já existem sinais aqui e acolá, a indústria de São Paulo, em janeiro, empregou mais 6.400 trabalhadores do que o resultado líquido do emprego. O emprego foi maior que o desemprego. Isso já é um sinal. Tomara que seja um sinal que se mantenha ao longo do tempo. Eu tenho muita confiança que vamos nessa direção. Agora, o que eu queria destacar, senhor presidente, é que quando o governo anterior foi apeado do poder, democraticamente, o Brasil tinha uma taxa Selic de 14,25% e uma inflação praticamente de 11%. Portanto, nós tínhamos aí uma diferença entre a Selic, digamos assim, a taxa de juros, e a inflação da ordem de 3,25%, 3,5%. Nesse período de 8 meses, a inflação regrediu desses quase 11%, girando aí em torno, nas projeções, a 5%, e projeções que indicam que até o segundo semestre nós deveremos estar com uma inflação no centro da meta, de 4,5%. Mas a taxa de juros está em 13% ainda. E, portanto, a diferença entre taxa de juros e inflação está muito alta. É da ordem de 8%. É altíssima. Seria uma espécie, para simplificar, o juro real de 8%. Isso só existe no Brasil. Isso não existe em nenhum outro país do mundo. E o governo anterior tentou baixar juros na marra, quebrou a cara e depois teve que nos entregar com 14,25%. Mas agora é possível baixar mais. E eu não estou me juntando àquele pensamento exótico e oportunista que anima parte da atual oposição, segundo a qual basta reduzir os juros e aumentar gasto público para atingirmos o nirvana, o paraíso. Claro que não. Mas eu estou chamando a atenção para um nível elevado de juros, levando em consideração que a atividade econômica está muito deprimida e que é preciso que um conjunto de iniciativas sejam tomadas para que, além do ajuste fiscal, que é o principal, acertar as contas públicas, parar com a sangria, gastar aquilo que cabe no bolso dos trabalhadores que pagam os impostos, porque senão depois eles vão ter que pagar não só os impostos, mas o ônus do ajuste das contas públicas, que sempre recai principalmente sobre os trabalhadores. Pois bem, com esse propósito, instar no Banco Central, que no dia de hoje está fazendo a reunião do Copom, para que seja mantida a sua sensibilidade, o conhecimento que tem da situação econômica que o Brasil vive, a fragilidade ainda recorrente desses sinais de recuperação que o país está colhendo, que o Banco Central reduza de forma mais intensa essa taxa de juros. 8% de juros reais é muito alto, desanima. É, portanto, necessário que o Banco Central faça várias sucessivas reduções que nos levem a uma taxa de juros menor que 10%, de preferência bem menor que 10%, uma inflação de um dígito, não é? Claro que o fortalecimento de uma política que combina ajuste fiscal com disciplina para redução da inflação e também um propósito firme de manter uma taxa de juros menor, não pode prescindir das reformas. E, em primeiro lugar, a reforma da Previdência. As barbaridades que se diz aqui, as mentiras que têm sido ditas aqui, já me levaram a propor um debate com números mais objetivos
fornecidos por instituições respeitáveis, para que nós possamos discutir. A oposição atual mente quando diz que, olha, vai romper direitos, vai impor situações inaceitáveis. Quem mais se aposenta no Brasil, depois de 64, 65 anos, é o trabalhador mais pobre, porque ele não tem um emprego permanente, ele tem empregos eventuais. O tempo de serviço, o tempo de contribuição efetiva, para que ele consiga juntar um tempo adequado à sua contribuição, é aquilo que nós estamos tentando fazer hoje. Fazer com que todos contribuam com 65 anos para dar sustentabilidade à Previdência e para que esse trabalhador, inclusive, tenha um emprego que seja mais estável. Esse raciocínio todo da oposição aqui é a imagem mais grotesca do atraso em todas as áreas. Eles querem o Brasil para trás, eles não querem o Brasil para frente. Quando eles veem que o Brasil está começando a ir por um caminho virtuoso, eles querem levar o Brasil para o caminho do atraso. A reforma da Previdência, ela é necessária, porque nós tivemos 150 bilhões de reais de déficit na Previdência no ano passado. Não tem de onde tirar. A Grécia, um país extraordinário, chegou um momento que não tinha mais como pagar, e não pagou. E para voltar a pagar, cortou 30% de todas as aposentadorias de forma linear. Nós não queremos isso e nós temos como evitar isso. Se nós fizermos uma reforma a tempo e hora, com regra de transição, mantendo os direitos adquiridos, criando uma situação de mais compatibilidade com a expectativa de vida que a população tem hoje e um sistema previdenciário menos sujeito aos sistemas especiais de aposentadoria, que também danificam muito a estabilidade do nosso sistema previdenciário. Não é possível mais sistemas especiais de aposentadoria com remunerações integrais, com aposentadorias aos 50, 52 anos, que vão receber proventos integrais por vários anos. Eu já disse aqui de um estado onde 30 coronéis da Polícia Militar são efetivos e 600 são inativos, aposentados. O Estado não tem como bancar isso, não tem de onde sair esse dinheiro. Com relação aos professores, estudei em escola pública. Toda a minha alfabetização, até o 4º ano, foi em escola pública. Mas eu morava numa cidade, Guajará-Mirim, Rondônia, que não tinha ginásio. Então, eu tive que sair de lá, fui estudar no Rio de Janeiro. E aí, entrei numa escola particular. Mas, enfim, eu tenho o maior apreço por professores. E eu me lembro bem de grandes professores que eu tive, que eram homens e mulheres de 60, 70 anos. Não há nenhum problema. Não estou propondo que os professores trabalhem, professoras até os 70 anos. O que eu quero dizer é que fica essa demagogia aqui, que devastou o país, arruinou as contas públicas, jogou 11% de inflação. Os professores, o compromisso sério com os professores é fazer um sistema de aposentadoria que seja sustentável, assegure as pensões e aposentadorias daqueles que já estão no sistema e daqueles que vão vir para o sistema. Vossa Excelência concede uma parte? Pois não, por favor. Senador Zé Aníbal, Vossa Excelência, é orgulho para nós em Rondônia, que é de São Paulo, mas nasceu em Guajará-Mirim, como Vossa Excelência já disse que estudou na infância lá em Guajará-Mirim. E Guajará-Mirim, Rondônia, se orgulha muito de Vossa Excelência. Estou ouvindo atentamente o vosso pronunciamento, acho que é por aí mesmo, as bases estão sendo criadas agora no governo Temer, com a equipe econômica, com o ministro Meirelles e toda a sua equipe do Banco Central, Ministério da Fazenda e Planejamento, para que os juros possam cair, já estão caindo, para que a inflação possa cair, já está caindo, né, vertiginosamente, para que a geração de emprego possa voltar a ser retomada,
para que o consumo possa também voltar a crescer, e através dos juros baixos, com certeza absoluta, o consumo vai voltar a crescer. Eu acho que essas são as bases da economia que estão sendo fincadas, e também não é de uma hora para outra, não é em 3, 4, 5, 6 meses que se muda completamente os rumos de um país e a economia de um país. Então, Vossa Excelência está correto em estar pedindo aí a equipe econômica. Eu queria parabenizar o presidente Temer pela escolha que fez da sua equipe econômica, que está dando certo. Não tem nenhuma dúvida, esse ano já vamos fechar no azul, até o final do ano vamos crescer positivamente, depois de um crescimento de mais de 4% negativo nos últimos anos, e a tendência é um viés de alta, né, se tudo correr bem daqui para frente. Se a política, né, se a harmonia entre os poderes, que eu tenho sempre pregado também, já fazia isso nos governos passados e já fiz com o presidente Temer, que os poderes, já diz a nossa Constituição, são independentes. Uns devem fiscalizar os outros, mas tem que viver em harmonia. Porque se os poderes não se entenderem, se os poderes não viverem em harmonia, não tem economia que dê certo, que dê jeito. Então, eu parabenizo Vossa Excelência. As reformas, o governo Temer tem dito que ele não quer terminar. Seria muito bom que ele conseguisse terminar o governo com alta popularidade, mas ele não está muito preocupado com isso, está preocupado em fazer as reformas que o Brasil precisa. Ele pode até sair com a popularidade baixa, mas criando as bases da economia de um país que ele possa crescer, gerar emprego e renda para a população. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador Raupp. Senador Cristóvão Buarque, com o maior prazer. Senador Aníbal, eu fico feliz de ver um discurso como o que o senhor está fazendo, que é dirigido ao Brasil e ao futuro, sem medo de enfrentar certos grupos que tentam confundir o discurso, misturando direito com privilégio. Direito não é sinônimo de privilégio. Privilégio não é só um direito, são duas palavras. Mas é preciso mostrar o que é que diferencia um de outro. Privilégio é todo direito que não é possível distribuir para todos. É um privilégio. Você pode até dizer que foi um privilégio que você comprou com o seu dinheiro, mas é um privilégio. E aí, é preciso realmente desmascarar esse discurso que vem sendo feito. Nesta casa, não nesta sala, senadores, porque era no Rio de Janeiro, no debate pela abolição da escravatura, diversos senadores defensores da escravidão diziam que a abolição estava rompendo um direito do dono do escravo. Direito gasto, comprado, que eles diziam com a poupança que fizeram para comprar um escravo. E agora vem o Estado, uma princesa e senadores e deputados, sob a liderança, sobretudo, de Joaquim Nabuco, e querem tirar esse direito nosso, eles diziam. É isso aí. Mesma coisa são certos privilégios que foram sendo construídos pela irresponsabilidade fiscal de querer dar para os de hoje o que não é possível distribuir para os de amanhã. Perfeitamente. É preciso acabar com os privilégios. Até porque isso é uma república. E não convive com privilégio república. Do jeito que está o sistema previdenciário, construir uma casta de privilegiados e, sobretudo, não permite distribuir o que nós temos hoje de direitos para as gerações futuras. É isso aí. Então, é preciso mudar. Eu fico espantado quando eu vejo pessoas contra as reformas. Que diga que essa reforma proposta não é boa, que a gente pode melhorar, tudo bem. Dizer que não precisa de uma reforma trabalhista, quando a reforma que nós temos era da época da máquina de escrever manual, não tinha elétrica ainda, hoje a gente nem precisa mais de máquina de escrever, e lá está reservas de direitos na época que viraram privilégio. Então, nós temos que quebrar privilégio. E eu quero lembrar que na Grécia, o partido do poder falava isso mesmo, quando estava na oposição. Quando chegou ao governo, teve que negociar com os bancos, teve que pagar a dívida, e, inclusive, graças a isso, está dando mais ou menos certo, embora agora voltou o problema. Está tendo de renegociar. Mas nós precisamos dizer que o que essas pessoas que não querem reforma estão defendendo são privilégios. É isso. Dos que são membros de corporação. Por exemplo, quem tem um bom emprego hoje
não quer reforma, mas aí prejudica os desempregados que não vão conseguir emprego se não fizermos algumas reformas. Certos aposentados hoje, não todos, como o senhor mesmo disse, os lá de baixo estão sacrificados, e não está neles o problema. Mas outros, para manter o privilégio hoje, eu me considero um desses, porque me aposentei como professor, ex-reitor, ex-titular, tudo isso, não vai dar para as próximas gerações. E olha que eu esperei os 70 anos. Então, nós temos que fazer as reformas para quebrar privilégios e assegurar a permanência dos direitos. Agora, passado isso, eu quero dizer de uma conversa recente que eu tive com PMs aqui do Distrito Federal, em que eles disseram que não podem aceitar a reforma da Previdência, porque muda a idade deles e porque tira direitos, obviamente. E eu disse a eles que tem que pensar uma Previdência que permita para todos, não só para eles. E eles disseram que sim, mas eles lembraram algo que essa casa precisa despertar. Eles disseram, tudo bem, mas vocês comecem dando o exemplo. Vocês estão querendo propor tirar o que eles chamam de direitos, que às vezes são privilégios, depende da situação, mas vocês mantêm de vocês. E aí fala do salário no teto, fala de aposentadoria que se tem, tudo isso. E citam, porque estão bem informados de tudo, por exemplo, um projeto do senador Magno Malta, que propõe reduzir o salário dos senadores. Aí eu fiz as contas rápidas e disse, olha, mas essa redução não vai resolver o rombo da Previdência. E ele me disse uma coisa que é de arrepiar. É porque vocês não dão valor a uma coisa chamada exemplo. Não vai aumentar a receita, reduzindo, mas dá um exemplo. E o exemplo traz credibilidade. Para mim, meu caro senador, o maior problema nosso nesse debate com os que defendem privilégios, dizendo defenderem direitos, é que nós não estamos passando a credibilidade suficiente para que os que estão lá fora olhem para a gente e digam, esses caras deram um exemplo primeiro. Esse é o nosso problema hoje. Falta-nos credibilidade para defender o certo. Veja que coisa, estamos defendendo o certo, mas sim a credibilidade necessária. Talvez, além desse seu discurso, do meu discurso, discurso de alguns outros nós, a gente precisa fazer alguns gestos nessa casa, para termos credibilidade e diferenciarmos realmente o que é direito, o que é privilégio, dando o exemplo de eliminar alguns que nós temos. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Eu queria dizer da minha concordância com esse raciocínio, conjunto das reflexões que o senador Cristóvão apresentou, e inclusive dizer que em 95, 96, quando eu era líder da bancada do PSDB na Câmara, e nós tentamos fazer uma reforma previdenciária, eu propus ao então presidente Luiz Eduardo Magalhães, e vejo aqui a senadora, que era minha companheira lá na Câmara, Rose de Freitas, senadora do Espírito Santo, nós acabamos com a aposentadoria especial dos deputados. Acabamos. Houve muita reclamação, mas nós não vamos conseguir conversar sobre Previdência se nós tivermos um sistema especial de aposentadoria de deputados. E acabou. Todo deputado passou a contribuir para a Previdência do INSS e, portanto, poder almejar, no máximo, a remuneração máxima do INSS, que é algo em torno de R$ 4.800, R$ 5.000. Mas, senador Cristóvão Buarque, eu vou apresentar, está na Comissão de Constituição e Justiça, uma PEC, eu imagino até que o senador assinou, de apoiamento, a PEC 63, tornando imperativo realmente o teto de salário na função pública. Nada vai justificar acima do teto acumulação, complementação, nada. Realmente tenhamos um teto no setor público que seja imperativo e com raríssimas exceções que seriam indenizatórias no caso de viagens enfim, acomodação, alimentação, estritamente necessário ao desempenho da função. Mas eu queria
fazer uma observação aqui sobre a nossa situação mais geral. No meu primeiro discurso aqui, há 6, 7 meses atrás, eu falei do custo da Câmara e do Senado, do Congresso Nacional, Câmara, Senado e Tribunal de Contas. É um custo elevadíssimo. Eu acho que a gente poderia fazer uma reflexão, eu não vou dizer de saneamento, mas de atualização desses custos, considerando todas as novas tecnologias, tudo aquilo que a gente dispõe, que podem racionalizar procedimentos, processos, enfim, que podem reduzir esse custo. Qualquer redução num custo que chega a 11 bilhões de reais por ano é uma redução que tem algum significado. 5%, 10%, seja já 1 bilhão de reais, não é pouco recurso. Sei que o Senado fez um esforço de redução de custo ao longo dos últimos anos e alguma coisa se conseguiu. Tanto que os custos eram semelhantes, Câmara e Senado, e hoje o custo da Câmara é praticamente o dobro do Senado. Mas isso é filigrana. O que importa é a ideia, o exemplo, a iniciativa, o cuidado, o zelo, não é? Que nós somos pagos com recursos públicos. Eu concordo em buscarmos um adensamento, né, em torno a essa posição e trabalharmos sobre ela junto a quem podemos e devemos trabalhar. Agora, eu queria agradecer muito a parte do senador Raupp, dizer também que eu acho que estamos no caminho certo na economia, um caminho que vai nos impedir, senador Raupp, dessa manchete de hoje do Globo: luz barata de Dilma custará 62 bilhões para o consumidor. Deu com uma mão, eu na época usei a expressão, eu era deputado federal, secretário de Energia de São Paulo, em 2012. Conversei com ela várias vezes antes. Não faça por medida provisória e faça um amplo debate. Fez por medida provisória, determinou que nenhuma emenda fosse aceita, foram apresentadas 400 e levou o país ao desastre. Porque, no seu populismo, que tem bons defensores aqui dentro, ela quis dissociar o faturamento das empresas do investimento. Se a empresa não tem faturamento para investir, ela não vai investir e os serviços vão piorar. E o resultado é que nós já pagamos. Tivemos uma redução era meramente eleitoral, um oportunismo que custou dezenas de bilhões ao Brasil. 20% de desconto na tarifa em 2013, em 2015, 50% e agora a fatura final, mais 62 bilhões. Isso aqui é a coisa velhaca, populista, não é? Você dá com uma mão pequena e depois tira com a mão grande. O Brasil está vivendo isso. E essa é mais uma conta que nós temos que pagar. Senhor presidente, eu tinha outros assuntos a tratar, mas não vou ficar. Essa campainha aí, ela tem que ter um sentido imperativo. Terminou o tempo, eu quero agradecer a sua tolerância. Eu me estendi um pouco mais pelos apartes que eu achei que foram muito procedentes. Muito obrigado.